faz sinais, faz maravilhas, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Deus é bom, amém, queridos? É a abertura da nossa conferência Paixão Persistente, né? Já estamos fazendo essa abertura aí com um tempo intenso de busca, com um tempo de adoração, e eu tenho certeza que Deus, Ele fará nas nossas vidas, amém? Quantos estão abertos para o mover de Deus, amém? Você precisa de estar aberto, querido. Então fique firme aí. Eu não sei se você estará até meia-noite conosco, mas se puder, esteja conosco, que Deus, Ele vai fazer coisas tremendas aqui. E a nossa conferência, o tema é farol. E esse tema talvez para nós não é tão comum, né? Farol só no litoral, né? Dessas cidades bem ali beirando o oceano mesmo que tem, né? Não dá nem para colocar um farol lá no Rio da Prata, né, gente? É muita água agora, graças a Deus, né, queridos? E o farol, apesar que não é algo tão próximo aí do nosso cotidiano, uma curiosidade, o farol ele não serve para iluminar. Você sabia disso? O farol ele não serve para iluminar. O farol ele serve simplesmente para demarcar um lugar. A luz ela só é um sinal. Ela só é um marco geográfico ali para as grandes navegações, né? E hoje lendo sobre isso eu fiquei até um pouco curioso, que eu achei não, o farol ele ilumina ali, e aquela luz potente do farol é somente para que os navegadores ali, mesmo que estejam ali a mais de 30 quilômetros, alguns eles possam ver aquela luz brilhando, e eles se situem, eles se direcionem a partir daquela luz. E a palavra que o Senhor ele falou ao meu coração, queridos, para que nós compartilhássemos aqui nesse início, é sobre quem é o nosso Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas no capítulo 4. Jonas 4, versículo 1. Entendendo um pouquinho o que é esse farol aí, mas mais do que isso, entendendo o porquê dessa ministração, quem é o nosso Deus, eu vou te situar melhor no decorrer aqui ainda. Fica firme que no final eu vou conseguir casar isso aqui tudo. Jonas capítulo 4, versículo 1, nós não vamos ler nesse primeiro momento, só aumentou demais aqui na frente, acho que não ficou bom não. Queridos, esse momento aqui de Jonas que nós vamos ler, né, Jonas já havia ali pregado o evangelho, Jonas já havia, né, saído do peixe, já foi a Nínive, o povo se converteu, houve aquele avivamento, e depois que ele vê que o povo se converte, é quando ele começa a ter esse diálogo com Deus aqui, após a conversão, após ali o arrependimento daquele povo, é que começa a ter esses acontecimentos aqui do capítulo 4. Então, Jonas 4, nós vamos ler o verso 1 em diante, a palavra diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, e eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Amém, queridos? Olha só essa situação. Imagina comigo, você na pele de Jonas agora. Você está indo para uma cidade cheia de gente perdida, cheia de gente que não conhece o Senhor com intimidade. Você vai lá e prega aquela palavra pentecostal, né? Aquela palavra evangelística,
Ele saiu condenando o povo, falando: ó, vai vir condenação de Deus, vai vir juízo de Deus sobre essa cidade. E o que acontece? O povo se converte em massa. A Bíblia fala de um número de pelo menos 120 mil pessoas naquela cidade. Queridos, se eu fosse Jonas, depois dessa eu pedi: Deus, cadê minha aposentadoria? Né? Acabou, Deus, não preciso de pregar mais nunca na minha vida. 120 mil se converteram, né? Deus, pode me dar agora carro novo, tudo de que recompensa que tiver terrena, que eu vou esperar a glória no luxo aqui, que eu já cumpri a minha parte. Misericórdia, né, queridos? Eu não ia falar isso não. Talvez ia, né? Só que Jonas, queridos, Jonas fica descontente. É claro que há um motivo para isso. Nínive era uma cidade onde os habitantes eram inimigos do povo de Deus. Os ninivitas, eles eram odiados, na verdade, pelos israelitas. Só que o que se espera de um homem de Deus, que ele ame porque Deus mandou amar, ele faça porque Deus mandou fazer. E Jonas está ali, emburrado, com raiva. E ele fala para Deus: Deus, eu estou contrariado porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu te conheço, Deus. O Senhor é do coração mole, Deus. Eu sabia que o Senhor não ia, se o povo se arrependesse, o Senhor não ia aguentar e ia abençoar esse povo, ia aceitar o arrependimento desse povo. O que eu percebo na vida de Jonas, queridos, diante desse descontentamento, é que faltava uma revelação mais clara de quem era o Deus de Israel. Quando nós temos uma visão obscurecida, ou talvez uma visão não clara das coisas, queridos, é muito difícil você fazer um julgamento. Eu não sei se você já teve o desprazer de se arrumar no escuro, né? Você está ali, aí você veste uma roupa, e quando você assusta, você chega no lugar, você vê meia trocada, camiseta do avesso, né? Chinelo de um, outro do outro, porque ele estava no escuro, você não tinha clareza para se arrumar. Nenhuma mulher aí se arrisca, se acabar a luz na sua casa, fazer uma maquiagem. Sim ou não, mulheres? Senão você vem para o culto, o povo achar: o Coringa do Batman veio, né? Misericórdia. Porque nós precisamos de ter clareza. E no contexto do farol, o farol ele trazia essa clareza de localização para as embarcações. É claro que hoje tem GPS, né? Tem todo aquele aparato eletrônico no barco ali. Se tiver tudo funcionando, o farol ele não é extremamente necessário. Mas vamos falar de uma época que, se não tivesse esse marco, era naufrágio, batia nas costas, nos lugares perigosos ali. Isso era muito comum. E o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje são alguns faróis a respeito de Deus que nós precisamos de ter. São alguns faróis que talvez Jonas ele falhou em observar, ou talvez falhou em aceitar das características de Deus, para que ele pudesse experimentar em plenitude de quem é Deus. Nós precisamos dessa revelação. Nós precisamos de saber com clareza quem é o nosso Deus, querido. Se nós não soubermos isso, a nossa vida cristã não vai romper. Nós precisamos de ter alguns marcos, alguns faróis ali tão bem definidos, queridos, que assim como naquela época das embarcações, mesmo na noite mais escura, mesmo ali na tempestade mais densa, bastava olhar para aquele farol que o capitão daquele navio ele ia saber se situar, ele ia saber chegar ao destino. Eu não sei se você está passando por situações
obscuras, por tribulações, por grandes tempestades na sua vida, ou se você nem está tudo bom demais, mas tenha hoje, querido, no nome de Jesus, uma revelação de quem é o nosso Deus, para que você possa ser bem-aventurado. Amém, queridos? O primeiro farol que nós precisamos de ter bem definido, é que o nosso Deus é um Deus poderoso. Amém, querido? Não, misericórdia, querido. Nosso Deus é um Deus poderoso. Amém, querido? Quando nós falamos do nosso Deus, querido, nós não estamos falando de alguém fraquinho. Nós não estamos falando de alguém que não tem, alguém que não está preparado, alguém que não espera, que nós estamos falando de um Deus que Ele é todo poderoso. Nosso Deus, Ele não tem preocupação com, será que está em crise financeira? Nosso Deus não está lá no céu assim, anjos, vamos economizar aí, porque estão em crise, né? Nós não vamos poder gastar muito. Querido, o céu nunca está em crise, amém? Ter um Deus poderoso significa, querido, que nosso Deus, Ele é ilimitado. Ontem eu compartilhava com os irmãos do meu GD sobre o texto quando Jesus fala, olha, do teu interior fluirão rios de águas vivas. O que Jesus está falando ali não é simplesmente que às vezes nós vamos jorrar de Deus dentro de nós vamos ser transbordados pela essa graça, esse poder. O que o Jesus ele quer trazer ali é que qualquer momento você tem uma fonte inesgotável de vida e de poder dentro de você, amém, querido? Não, mas será que se eu me achegar a Deus agora vai ter algo para mim, querido? Em todo tempo Deus, Ele tem algo para nós. Aonde eu vejo isso no livro de Jonas? Que nós estamos falando de um Deus que Ele controla a tempestade. No capítulo 1 de Jonas, nós não vamos ler, mas Jonas foge de Deus e o que acontece? Uma tempestade começa a vir. Uma tempestade a ponto de todo mundo naquele barco começar a se desesperar. De começar a falar, não vai ter como, nós vamos naufragar aqui, lança fora tudo desse barco aqui, para diminuir o peso, vamos ver se a gente consegue passar. Quando não adianta mais, eles dizem, mas não pode, alguém aqui deve ter feito alguma coisa. Eles descobrem Jonas ali, e quando eles buscam a Deus, a tempestade, se acalma. Se acalma. E é até interessante porque eles reconhecem depois o Deus poderoso. Estava todo mundo buscando o seu próprio Deus. Povos diferentes ali. Alá, sei lá o que tinha. Belzebu e tal. E quando eles veem o que o Senhor faz, eles reconhecem que Deus, Ele era esse Deus poderoso. Tudo se acalma, tudo dá certo, né? Os próprios navegantes o reconhecem e depois, queridos, eles oferecem sacrifícios ao Deus de Israel. Um Deus que controla um grande peixe. Um Deus que usa, né? Sei lá que peixe é esse. Manda engolir Jonas e depois usa o peixe de táxi ainda, né? Leva Jonas lá para as praias próximas a Nínive. Que Deus é esse? É o nosso Deus, queridos. Para Deus não tem preocupação, e às vezes nós estamos esquecendo disso. Talvez você está cansado, você está sobrecarregado, porque você está tentando contar com a sua própria força. Talvez você está tentando contar com aquilo que você pode fazer, esquecendo de contar com um Deus que é todo poderoso. Eu não entendo a cabeça de Jonas naquele momento ali. Será que ele pensou realmente que Deus não ia poder fazer nada? Não, eu vou para o meio do mar, que aí Deus não vai fazer nada. Quantas vezes a gente
não está desejando, nisso aqui Deus não pode fazer nada. Sabe onde eu vejo que nós mais esquecemos do poder, do grande poder de Deus? Dentro da nossa própria casa. Quando nós conhecemos em intimidade, né? Ah, não, meu pai, é esposa, é marido, filho, não, isso aqui não tem, Deus não age nisso daqui. E pelo nosso muito conhecer do problema, a gente acha que Deus não vai fazer. Eu quero te dizer, querido, não importa o que é o seu problema, né? Tem aquela frase, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Mas, queridos, nós precisamos de fazer isso. Não é, eu tenho um problema grande, eu tenho um desafio grande, queridos, isso aí todos nós já estamos cansados de saber. Quando eu penso no desafio, quer liderar uma célula, quer multiplicar uma célula, eu penso, Deus, misericórdia, eu não dou conta disso não. Deus, cada um tem um estilo, cada um é de um jeito, cada um vem com um sistema. Tem gente perdida demais, né? Tem gente perdida pelas metades, mas no fundo todo mundo é perdido. Deus, como que eu vou fazer isso? Mas eu me lembro aqui, quem deu a ordem foi Ele, querido. Quem me mandou, quem me instrui, quem me direciona é o meu Deus. Então Ele é mantenedor disso tudo. Não sou eu que preciso sustentar a palavra de Deus, ela já é sustentada por Ele mesmo. Então eu vou e faço, porque eu sei quem é que está de trás de mim. Eu sei quem é a força mantenedora. Então não fuja desse Deus, querido. Não tenta, não questiona, se dispõe. Deus, eis-me aqui. Quantas vezes, querido, eu vivi situações que eu pensava, o que eu vou fazer? Deus, e agora? E eu acredito, querido, que se Deus ele pudesse, né, ter um face a face comigo naqueles momentos, se eu deixasse, né, Ele ser Deus, Ele ia rir de mim e falar, filho, relaxa. Olha com quem você está falando. Nosso Deus, Ele é todo poderoso. Deus é um Deus que faz, amém, queridos? O primeiro marco, o primeiro farol que nós precisamos de ter para nos guiar é que nós temos um Deus todo-poderoso. Em segundo lugar, o segundo farol é que nós temos um Deus presente. Quando nós vamos ter um olhar para as outras religiões, querido, nenhuma religião tem um Deus tão presente como o nosso Deus. Se você falar para um muçulmano que Deus é o seu pai, né, que você fala Deus é pai, eles vão rir da sua cara, eles vão achar a coisa mais absurda do mundo. Se você for para um budista e falar dessa proximidade de Deus, para eles já morreram todo mundo, agora tem só essa energia, né, Nós temos um Deus que é presente, queridos. Deus, ele falou diretamente com Jonas. E aí eu não entendo que cabeça de Jonas foi essa. Deus fala diretamente, querido. Quando Jonas estava ali na barriga do peixe, ele clama a Deus. E misericórdia, né, querido, daqueles que só clamam a Deus quando já está dentro do peixe, né? Quando já está tudo ali fedendo peixe, quando já está tudo ali, é só barriga de peixe. Ele clama e Deus responde, Deus faz e Deus, beleza.
Jonas sendo teimoso, Jonas sendo contrário ao que Deus estipulava ali, ainda assim, tanta limitação de Jonas, nós vemos um Deus presente, um Deus que estava com ele. Tem muita gente que ainda acha que Deus é um Deus dos cultos, um Deus da igreja, de um Deus que conversa com os pastores, mas está lá, esse Deus longe, distante. Eu quero te dizer que Deus é um Deus de perto, querido. Deus é um Deus que, se você clamar, que se você se dispor, você vai perceber essa presença com você. Ah não, Deus ele lançou a gente nessa terra aqui e foi embora, né? Deus deu corda no relógio e foi embora, e a hora que esse relógio parar, o mundo acaba e... Não, querido, nós não temos um Deus distante, não é um Deus que é patrão, não, Ele é Pai, amém? Muitas vezes o patrão ele só vai ali, ele te dá a função e depois só volta para cobrar o resultado, né? E aí? Esse não é o nosso Deus, Ele é Pai, querido, Ele está do nosso lado, Ele quer viver cada situação. Deus ele responde a oração, amém, queridos? Quantos aqui tem pelo menos um testemunho de oração respondida aí, amém? Querido, se você não tem, se você para pensar qual foi minha última oração respondida, está faltando proximidade com esse Deus. Irmãos, vamos vigiar, porque eu tenho percebido que há uma safra de crentes aí que não sabem mais o que é orar, queridos. Que estranham. Eu gosto porque na minha célula, quando a gente compartilha, né, fala da importância de meditar na palavra, de orar a Deus, de ter um tempo com Deus. E sempre o irmão Zé Carlos, né, não sei, Zé Carlos acho que não chegou ainda, ele sempre fala, ó, eu vou lá para o meu quarto, eu fecho e vou ler Bíblia, tem dia que eu fico 2 horas. Talvez as pessoas olham isso assim e falam assim, ah, nossa, que coisa de outro planeta, né, que cara à toa, né? Não, eu não faço isso porque eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu trabalho, né? Eu estudo, eu tenho família. Como se buscar a Deus intensamente fosse coisa para à toa, né, queridos? Nós precisamos de ressuscitar isso no nosso meio. De saber que nós temos um Deus sim que responde oração, de que quando alguém chega murmurando demais, te apresentando problema, ou falando qualquer, vamos orar, querido. Vamos conversar com Deus aqui, vamos agradecer, vamos pedir, vamos clamar ao Senhor. Acho que está faltando muito disso. Os jovens aí, ó, mais novos aí, os de 13 a 18, né, aí, por que vocês são importantes? Porque vocês vão continuar isso também. Muitos aqui estão já espalhados aí pelo Brasil afora, e se o evangelho que você vive, ou a proximidade de Deus, é algo raso, é algo ralo, o que mostra a sua proximidade de Deus, querido, não é o quão crente você fala, né? O quão evangélico você fala, o quão gospel são suas roupas, né? Mas é o quão perto você está dele, o tanto que você parece com ele.
Nosso Deus é um Deus presente, que não importa qual que é a situação que você está passando. Nosso Deus é um Deus que Ele está ao nosso lado, amém, queridos? Em terceiro lugar, nosso terceiro farol, é que o nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia. É interessante que quando nós paramos para ver algumas situações que a Bíblia nos mostra, muitos falam, não, mas a Bíblia é dividida, né? Antigo Testamento, a lei, Novo Testamento, a graça. Mas eu acho tão maravilhoso perceber as manifestações da graça e da misericórdia de Deus no Antigo Testamento. E aqui em Jonas nós percebemos tão claramente isso aqui. É interessante o porquê que Jonas fica bravo com Deus. Jonas fica bravo com Deus porque ele sabia que Deus ele ia manifestar misericórdia com aquele povo. Em outras palavras, Jonas ele falou assim: Deus, eu não queria ir para Nínive, porque eu sabia que se eu fosse lá, o Senhor ia perdoar aquele povo. Eu não queria ir para lá, Deus, porque o Senhor ia aceitar o arrependimento daquele povo, então eu preferia não ir, deixar todo mundo morrer. Jonas, ele sabia dessa graça, dessa misericórdia de Deus, mas ele queria só para ele. Na verdade, a própria atitude de Jonas merecia o quê? Tanta teimosia, tanta desobediência. O próprio Deus poderia ter falado: Jonas, acabou aqui, ó, tchau, pum, morre. E às vezes, queridos, nós conseguimos enxergar a graça, misericórdia para nós, mas não conseguimos enxergar para os outros. Nós estamos sempre assim: ah, não, Deus tem misericórdia, eu pequei, eu acabei perdendo a linha, o Senhor me entende, Deus. E estamos passando, né, em frente a esses pecadores, Deus tem que mandar para o inferno. A nossa maior alegria que ele tem que ser de ver um pecador se convertendo. Nós temos que nos alegrar com a manifestação da graça de Deus. E eu percebo que às vezes as pessoas estão assim: nossa, olha quem entrou na igreja. Nossa, quem entrou na igreja ali é um vagabundo. Glória a Deus que o vagabundo entrou, mas mais glória a Deus ainda, porque Deus vai desvagabundar o vagabundo, amém, queridos? Esses dias um irmão da cela falou: nossa, Leandro, esses dias eu fugi de uma, porque um cara que todo bagunçado, petecado, já até matou, já fez tudo que tinha ruim, eu queria vir para a cela, eu dei conta de fugir dele. Eu falei: mas ele achou que não podia, né? Porque como que traz uma pessoa dessa? Queridos, é dessa para pior. Deus, ele transforma porque ele é maravilhoso. Para pensar na sua vida, querido. Para pensar na dimensão do perdão de Deus que te trouxe aqui. Você não está aqui porque você é bom demais. Você não está aqui porque você é certo demais, querido. Mas você está aqui porque teve um cara que foi certo demais e ele te amou e ele entregou a vida para te salvar. Pastor, mas você não entende, ó, quem está ali na igreja, o cara que me deve. O cara que me deu um calote, querido, glória a Deus, quem sabe ele não converte e te paga, querido. Mas glória a Deus que se ele não te pagar também, ele está encontrando Jesus. Olhando para a vida de Jonas, querido, como que um homem que pôde ver tanto de Deus, conhecer tanto de Deus, não desfrutou desse Deus
que é gracioso, desse Deus que é presente, desse Deus que é poderoso. Ter a revelação de quem é o nosso Deus, querido, é necessário, porque senão você vai estar na casa de Deus, na família de Deus, e vai ver o Senhor como um total desconhecido para você. Eu queria que você parasse para pensar. Você tem vivido a realidade de um Deus poderoso na sua vida? Você tem desfrutado desse Deus poderoso? O Deus que abençoa mesmo, querido, o Deus que faz, o Deus que muda realidades, o Deus que transforma, o Deus que é Deus de milagres. Ou você acha que isso é coisa só de estar, isso é história da Bíblia? Não, querido, isso é realidade. Você tem vivido com um Deus presente mesmo, querido? Um Deus que está tão perto de você. Qualquer hora que você pensar e se voltar para Ele, Ele se achega a você. E você tem desfrutado dessa graça e dessa misericórdia do Senhor para a sua vida? Queria que você se colocasse de pé.